Bom dia, boa tarde, boa noite, né, pessoal? Aí seja qual for o horário que vocês tiverem disponibilidade para assistir essa aula. Nós estamos dando início à nossa aula de número 17, né, onde eu vou falar um pouco, né, como a gente está chegando na reta final, sobre algumas questões que precisam ser revisadas na redação, certo? Então, de início, o objetivo dessa aula é falar sobre alguns repertórios históricos para vocês, que inclusive caem na prova de história, né? Mostrar o modelo de redação com foco na revisão estrutural, né? E tira dúvidas, né? Que no caso vocês podem tirar dúvida comigo pelo WhatsApp, certo? Então, o primeiro repertório que eu trago para vocês é a questão da ditadura militar no Brasil, certo? A ditadura militar, ela ocorreu aqui no Brasil entre os anos de 1964 e 1985, né? E ela foi marcada basicamente por um caráter super autoritário, né? O golpe, basicamente, ele teve início no dia 31 de março de 64, que foi quando o presidente João Goulart, ele foi retirado do poder porque ele estava sendo acusado de ser comunista, né? Durante o período militar, houve, né, a utilização de vários atos institucionais, né, normas e decretos, que o objetivo era basicamente para impor as decisões e garantir a permanência do governo militar no poder. Ao total, nós tivemos 17 atos institucionais, porém o mais conhecido dele é o ato institucional número 5, pelo caráter super autoritário que ele teve, certo? Então, o que foi o AI-5? O AI-5, que inclusive foi revogado em 1978, foi um ato institucional de número 5, conhecido usualmente, né, pelo nome de AI-5, e foi um decreto emitido pela ditadura militar durante o governo de Arthur Costa e Silva, né, no dia 13 de dezembro de 1968, ou seja, o AI-5 ele ficou em vigor aí durante 10 anos, né? E aí o que tinha nesse ato institucional que o tornou um ato institucional muito, muito severo, né? Primeiro, esse ato institucional ele proibia manifestações populares de caráter político, ou seja, as pessoas elas não podiam se manifestar de maneira nenhuma, né? Ou seja, ela tinha o direito dela de manifestação. Hoje isso é um direito constitucional, né? Então esse direito ele não podia ocorrer, certo? Além disso, ele suspendia o direito do habeas corpus, né, em casos de crimes políticos, crime contra a ordem econômica, segurança nacional e economia popular. E o que é o habeas corpus, né? Desculpa, gente. O habeas corpus, que é chamado de HC, né, ela é uma expressão latina que significa que tenha o corpo. Basicamente, segundo a Constituição brasileira, né, ele vai beneficiar quem sofre, né, ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação da sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Ou seja, se a pessoa souber que a pessoa achar que ela está que está correndo abuso de poder, né, ou a sua liberdade está sendo violentada por conta de um abuso de poder, então ela pode recorrer gente, eu não sei falar HC. E no caso, quando o ato institucional número 5 entrou em vigor, ele não poderia ter feito, certo? E aí, além disso, ele impunha, né, a censura prévia para jornais, revistas, livros e peças de teatros e músicas. Ou seja, tinha uma censura muito grande nessa época por conta desse ato institucional. Então, por que a ditadura militar ela é importante na nossa redação? Porque você pode, principalmente na introdução, contextualizar com a ditadura militar em temas que falem sobre, por exemplo, a questão de algo muito autoritário, algo que lese, né, a liberdade de ir e vir das pessoas, que lese a liberdade constitucional que as pessoas têm garantida na nossa Constituição. Então, você pode dizer, por exemplo, que no Brasil já existiu isso e que hoje existe, por exemplo, de uma forma mais mascarada, né? Então, ela pode ser utilizada nisso. Sem falar que a ditadura militar também cai na prova de história, né? Então, é muito importante. A Revolução Industrial também é uma questão importante para ser pautada. Por quê? A Revolução Industrial, né, ela aconteceu na Europa durante os séculos 17 e o século 19, e a principal mudança trazida com esse período foi a substituição do trabalho artesanal, né, pelo assalariado e o uso de máquinas na mão de obra.
né? Apesar, por exemplo, do século XVII, a população europeia ter o campo, né, como seu meio de produção e dominar o processo produtivo. Países como, por exemplo, a França e a Inglaterra possuíam manufaturas, então utilizavam essa mão de obra, né? E aí, diante desse novo cenário, os trabalhadores se revoltaram, né, com as péssimas condições de trabalho e fizeram várias manifestações, né? Teve várias manifestações que foram feitas nessa época. E aí, como eu posso utilizar a Revolução Industrial na minha redação? Em temas, por exemplo, que falem sobre os avanços tecnológicos, porque os avanços tecnológicos começaram basicamente na Revolução Industrial, né, na terceira fase da Revolução Industrial, que é a fase técnico-científica, né? Então, questões sobre situações de trabalhos deploráveis, porque nessa época os trabalhadores trabalhavam de 18 a quase 20 horas por dia com salários péssimos, com condições de saúde péssimas, sem pausas, sem poder ir no banheiro, sem nenhum direito garantido. Então, nessa época era muito ruim para os trabalhadores. Então, um tema que você possa relacionar essa questão trabalhista, você pode usar a Revolução Industrial, certo? Questão também, se você quiser falar de alguma revolta que teve dos trabalhadores, essa questão de mudança da mão de obra, né, que era uma mão de obra mais artesanal e passou a ser uma mão de obra mais mecanizada, você também pode utilizar a questão da Revolução Industrial, certo? E aí, a gente tem o Getúlio Vargas. Por que eu trouxe aqui a era do Getúlio Vargas? Porque o Getúlio Vargas, ele teve 3 governos durante a história do Brasil. Né, ele teve o governo provisório, que foi de 1930 a 34. Teve o governo constitucional. Por que constitucional? Porque ele fez uma constituição, né, de 1934 a 1937. E teve o Estado Novo, que foi uma fase ditatorial, que foi de 1937 a 1945. E aí, o que é importante? O Getúlio Vargas sempre vinha caindo na redação não, sempre vinha caindo nas provas de história, sempre mesmo. E aí, ano passado, no caso, 2019, foi um ano em que não teve questões de Getúlio Vargas na prova de história, né? Mas a gente pode utilizar ele, sim, na redação, né? O que é importante saber do governo dele? Que em 1934, ele fez uma Constituição, e dentro dessa Constituição, ele garantia o sufrágio universal feminino, ou seja, o voto feminino. Então, as mulheres, elas só puderam votar no Brasil a partir da Constituição de 1934 de Getúlio Vargas, certo? Essa Constituição, ela entrou em vigor, né, e as mulheres, a partir dali, puderam votar, ou seja, faz menos de 100 anos que as mulheres podem votar, né? Então, depois disso, né, isso foi no governo constitucional. Teve o Estado Novo, que foi a fase ditatorial de Getúlio Vargas, né? E aí, dentro desse Estado Novo, ele fez um órgão que é chamado de Departamento de Imprensa e Propaganda, que é o DIP. Esse departamento, ele cuidava das questões de imprensa, ou seja, da imagem do Getúlio Vargas, né? Ou seja, ele basicamente servia para manipular a imprensa, né? Para que a imagem do Getúlio Vargas não fosse uma imagem ruim, né? Não tivesse uma imagem ruim, uma imagem feia fora, né? Existe também a Hora do Brasil. A Hora do Brasil, ela foi um programa de rádio criado pelo Armando Campos, né, que inclusive era amigo do Getúlio Vargas, basicamente para sustentar a popularidade de Getúlio Vargas. Ou seja, esse programa ele falava várias coisas boas do Getúlio Vargas, não criticava ele de jeito nenhum, só exaltava as coisas boas que ele tinha feito, mas não falava e nem sequer em nenhum momento tocava na questão que realmente o Estado Novo era uma espécie de ditadura, certo? Dentro desse governo do Estado Novo, o Getúlio Vargas também criou a questão do salário mínimo, que foi em 1940, né? Além disso, também ele consolidou as leis trabalhistas na CLT em 1943. Então, esses programas eles serviam para exaltar exatamente essas coisas que o Getúlio Vargas iam fazendo para, como quem diz, justificar a permanência dele no poder e tudo que ele estava fazendo, né? E aí o Getúlio Vargas ele pode ser utilizado, inclusive, em temas de redação que falem sobre essa questão de controlar, né, a imprensa, de controlar as mídias a favor de alguma questão. Inclusive, eu já trouxe em uma das minhas aulas para você uma pessoa que introduziu o tema de 2018, que foi a manipulação do comportamento por meio dos controles de dados na internet,
contextualizou com o Departamento de Imprensa e Propaganda, que é o DIP, né? Do coisa, falando que existia esse controle naquela época e hoje existe, porém, por outros meios, né? Que existem outros meios e as pessoas que manipulam são diferentes, né? E aí, aqui eu tenho um modelo de redação para vocês, certo? Esses modelos eu não vou ficar lendo para vocês porque e nem explicando, porque são modelos que é bom vocês leem, né? E como é que se diz? E estudarem esses modelos. Na verdade, eu vou até ler o primeiro, porque eu vou dar um enfoque na questão estrutural, certo? Lembrem que na introdução, né, desse modelo eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter a contextualização, eu tenho que ter a problematização e eu tenho que ter a minha tese, que aqui é dito como roteiro do texto, porque ele vai me trazer o argumento 1 e o argumento 2 que eu vou trabalhar no meu desenvolvimento, certo? Então, a contextualização aqui fala assim: definido como uma violência internacional e repetitiva, o bullying tem crescido cada vez mais na sociedade brasileira. Para combatê-lo, foi sancionado em novembro de 2015 a lei de número 13.185, popularmente conhecida como Lei Anti-Bullying. Ou seja, a pessoa contextualizou o tema da redação, que era bullying, né, com que ela definiu o que era o bullying. Ela está dizendo que é uma violência institucional e repetitiva, né, e ela trouxe uma informação sobre o bullying. Existe uma lei, né, que foi sancionada em 2015, deu o número da lei, né? Então, existe uma lei que é uma lei anti-bullying, né? E aí ela traz a problematização. Entretanto, mesmo com ela já em vigor, desde fevereiro de 2016, a intimidação sistemática é um problema social que ainda persiste. Ou seja, qual é o problema? É que mesmo com uma lei, o bullying ele ainda existe. E aqui ele usa outro nome para o bullying, que é intimidação sistemática, né? E agora ele vai trazer o roteiro do texto, que o roteiro do texto nada mais é do que o argumento 1 e o argumento 2, que é a minha tese, né? Minha tese, eu falei pra vocês, sempre é bom uma tese com 2 núcleos, né? Ou seja, duas questões que estão sendo culpadas ali, né? E aí ele traz assim, ó: nesse contexto, deve-se analisar como a omissão familiar e a negligência escolar provocam os casos de tal problemática na vida das crianças e dos adolescentes brasileiros. Ou seja, ele trouxe o roteiro do desenvolvimento dele. Ele culpou 2 coisas, ou seja, olha, existe uma questão sobre a omissão familiar e a negligência escolar que fazem com que o bullying ele continue acontecendo. Ou seja, o modelo, o esqueleto da minha introdução tem que ser: eu tenho que contextualizar o tema, eu tenho que trazer a problemática, né, dizer por que ele é um problema, ou seja, porque ele ainda existe, porque pessoas sofrem com isso, porque existe, tá contra um princípio que é garantido. E isso é a problematização. E você trazer a sua tese, que é muito importante que tenham 2 núcleos, ou seja, culpe 2 questões, 2 esferas, né, sobre o problema. Então, culpe 2 coisas sobre aquele problema. Geralmente, os problemas que o Enem nos traz sempre tem uma culpa ou na sociedade, ou na sociedade capitalista, ou na sociedade em geral, nas pessoas, ou no governo, ou na família, ou na mídia. Então, existem várias esferas que você pode trazer como sendo culpadas pelo problema. E você tem que ter em mente que isso faz parte da estrutura do seu texto. É uma coisa que é defendida, né? A estrutura do texto é uma coisa defendida na competência 2. Então, o texto dissertativo argumentativo ele tem que ter uma estrutura. E essa estrutura da introdução é dessa forma, certo? E aí eu vou para a questão do desenvolvimento. No desenvolvimento, ele dá a tese 1, que é expressa lá na introdução, né? Ele explica essa tese e ele traz uma consequência. Essa explicação nada mais é do que a relação que a tese tem com o que você trouxe de repertório, certo? E a consequência é como é que está hoje em dia por conta disso, né? E aí você também pode relacionar ela com o repertório dentro da consequência, certo? E aí ele traz aqui, ó: a ausência dos pais no processo educacional dos filhos é a principal responsável pela prática do bullying. Ou seja, lembrem que lá em cima ele falou sobre a omissão familiar. Aqui ele diz que a ausência dos pais nesse processo educacional é um causador do problema, né? E a explicação é o quê? Isso acontece porque na sociedade hipercapitalista que vivemos, o desejo insaciável de obter o máximo lucro monetário faz com que muitos pais precisem passar muito tempo trabalhando do que educando os filhos. Ou seja, qual é a explicação que ele trouxe? Olha, o problema dos pais é porque eles estão trabalhando muito
e não estão tendo tempo para educar os filhos, né? Então, essa é a explicação. E aí, qual é a consequência disso? Em decorrência dessa omissão, as crianças muitas vezes acabam desenvolvendo um sentimento de autonomia, responsável pela manutenção e potencialização do bullying, pois os agressores não são educados e respeitam não são educados, né, a respeitar o próximo e as vítimas que também, né, não são educadas a procurar ajuda. Não é à toa, né? Então, que, segundo uma pesquisa realizada pelo IBGE, os casos de intimidação sistemáticas tenham, em menos de 3 anos, aumentado em mais de 30%. Ou seja, o que eles estão dizendo? Não tem educação nem para quem é agredido, e nem para quem é agressor, e nem para quem é agredido. Então, como é que eles vão ter uma mudança de atitude se eles não estão sendo educados, né? Então, ele trouxe essa contextualização desse jeito. E aqui ele traz o desenvolvimento 2, que é com a tese 2, ó. Atrelada à omissão familiar, a negligência das escolas também é responsável pelo caso de bullying no cotidiano estudantil brasileiro. Ou seja, ele já falou da família, agora ele está falando também da escola. Qual é a explicação que traz isso? Isso ocorre, né? Isso decorre do modelo pedagógico vigente, que ao invés de ensinar valores éticos e morais básicos que devem nortear toda a relação interpessoal, ensina apenas conteúdos que serão cobrados em prova. Ou seja, a explicação que ele está trazendo é que, olha, existe essa questão da negligência escolar porque eles estão focando muito em repetição de conteúdo e não estão formando essas pessoas para conviver em sociedade. Eles não estão instruindo moralmente essas pessoas, eles estão se preocupados só com a repetição de conteúdo do que vai ser cobrado numa prova, certo? E aí, qual é a consequência disso? Por consequência de tal negligência das escolas, as vítimas de bullying, conforme afirma a pesquisa a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, acaba apresentando uma tendência maior a desenvolver graves distúrbios psicológicos, como ansiedade, depressão e cometer suicídio, né? Então, ele trouxe a consequência disso, que elas não são instruídas, então isso gera um problema. E aí, aqui tem tem o último parágrafo, que é o parágrafo de conclusão. O que é que eu tenho para falar para vocês? É importante que tenha uma retomada e que você faça, já que tem 2 parágrafos de desenvolvimento, é muito lógico que vocês vão trazer um problema no argumento 1 e um problema no argumento 2. Então, é importante solucionar esses problemas. Isso é uma coisa também analisada, né, também não, analisado na competência 3, né? Se você tá com a sua conclusão, né, com relação com o tema, com o que foi abordado, isso vai ser analisado na competência 3. Então, se você trouxer um problema e não trouxer a solução dele, você vai perder pontos na competência 3. Isso não é interessante para você. Certo? Então, aqui ele trouxe 2 intervenções, porque ele trouxe 2 problemas. Ele trouxe a omissão familiar e ele trouxe a questão das escolas, né? Da negligência escolar. Então, ele tem que trazer 2 teses relacionadas a solucionar esses problemas. E é o que ele traz. Primeiro, ele retoma o tema, porque ele fala assim, ó. Torna-se evidente, portanto, que a família e a escola devem combater o bullying. A intervenção, né, para a tese 1. Por isso que ele pode intervir para a tese 1. Ó. Em razão disso, a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente deve, a fim de buscar a conscientização, disseminar nos meios de comunicação propagandas que mostrem aos pais as consequências que a omissão deles na educação dos filhos pode causar. Ou seja, ele trouxe uma resolução para o primeiro problema, que foi o problema da questão da educação familiar, né? E aí, ele trouxe uma intervenção para a tese 2. Ademais, o Ministério da Educação, em parceria com pedagogos, deve realizar uma reforma curricular no ensino médio, fundamental, no ensino infantil, fundamental e médio, né? Tal reforma deverá incluir na grade, né, horários escolares, a disciplina de ética e cidadania, que ensinará valores morais essenciais como respeito ao próximo. E aí o fechamento do texto. Assim, a lei anti-bullying será eficaz e a intimidação sistemática deixará de fazer parte do cotidiano brasileiro. Ou seja, ele trouxe, né, a resolução para os 2 problemas. E é importante destacar que essa resolução ela deve ter 5 elementos. Ela deve ter um agente, uma ação, um meio, uma finalidade e um detalhamento de um desses 4. Para que você consiga fechar a competência 5, você precisa ter uma proposta de intervenção que feche, que tenha esses 5 elementos, certo?
E aqui tem outro exemplo de redação que vocês podem ler, né? Eu não vou ficar lendo. Isso aqui é sobre a questão da educação, né? Eu acho que é. Não, é a questão de índio, né? Uma temática sobre o índio. E aqui tem o esqueleto de redação. Micaela, o que é o esqueleto de redação? Esse esqueleto é para você usar caso você tenha esgotado todas as maneiras que você... Caso você ainda não tenha um esqueleto, você usa esse. O esqueleto é o quê? É uma estrutura que você vai basear para você fazer sua redação. Ou você faz como ele tá, ou você baseia sua redação nesse esqueleto. Certo? Aqui eu trouxe 2 esqueletos de redação para vocês. Eu vou falar do primeiro e do segundo vocês leem, né? E aí vejam qual vocês acham melhor para vocês usarem, né? Esse primeiro aqui, ele vai falar assim, ó. Na obra Utopia, do escritor inglês Thomas More, é retratada uma sociedade perfeita na qual o corpo social padroniza-se pela ausência de conflitos e problemas. No entanto, o que se observa na realidade contemporânea é o oposto do que o autor prega, uma vez que o tema delimitado, né, o tema que o Enem trouxe, por exemplo, apresenta barreiras aos quais dificultam a conscientização do plano de Moore, a concretização do plano de Moore. O que é que eu quero falar? Essa contextualização de introdução é uma contextualização que você pode usar em vários temas. Por quê? Porque ele está falando de uma obra, né, que retrata uma sociedade perfeita, né, na qual o corpo social é padronizado, não tem defeitos nessa sociedade. E aí o que é que nos diz? Claro que se o Enem trouxe uma redação para você, basicamente existe um problema para você resolver dentro daquela temática. Então, se existe um problema é porque a sociedade ela não está tão perfeita como Thomas More quer. Então, se não tá, você pode contextualizar com isso. Então, pode ser utilizado em vários temas, certo? E aí ele fala, no entanto, o que se observa na realidade contemporânea, ou seja, quando você observa a realidade aqui do Brasil, a realidade que a gente vive, não é igual a esse conto de fadas que o Thomas More prega, né? Não existe a sociedade perfeita, né? Por conta disso, daquilo outro, né? E aí ele prossegue. Esse cenário, né, antagônico ao que o Thomas More prega, né, diz, é fruto tanto do argumento 1 quanto do argumento 2. Esse argumento 1 e argumento 2 não é nada mais, nada menos do que o núcleo da tese, né? A tese 1 e a tese 2, né? Diante disso, torna-se fundamental a discussão desse aspecto a fim de pleno funcionamento da sociedade, certo? Então, aqui, nessa introdução, ela tem uma contextualização coringa que você pode utilizar em vários temas, né? Existe um esqueleto pronto. Por quê? Porque você pode só botar o argumento 1 e o argumento 2 e ser feliz. Porque a estrutura da introdução ela já existe. Você só adapta ela ao tema que você está utilizando, né? E, basicamente, essa contextualização do Thomas More, ele cabe para vários temas, certo? E aí, eu tenho o primeiro parágrafo de desenvolvimento, que ele fala assim. Principalmente, isso aqui pode ser trocado por primeiramente, né? É Foucault pontuar que o problema 1, que é o que? É o argumento 1 que eu falei aqui na introdução, né? Esse problema 1 é exatamente esse argumento 1. Deriva, né, da baixa atuação do setor governamentais no que concerne à criação de mecanismos que coíbam tais recorrências. E aí o que é importante destacar aqui? É importante destacar que esse desenvolvimento ele é formado para caso esse argumento 1, nessa tese 1, ela culpe alguma esfera governamental pelo problema. Se ela culpar alguma esfera governamental pelo problema, você pode sim utilizar esse pensamento que eu vou já falar e esse desenvolvimento, né, como um esqueleto. Porque ele vai falar assim, ó, segundo o pensador Thomas Hobbes, o Estado é responsável por garantir o bem-estar da população. Entretanto, isso não ocorre no Brasil. Aí prossegue, devido à falta de atuação das autoridades, argumento 1 e a consequência desse argumento. Desse modo, faz-se mister a reformulação dessa postura estatal de forma urgente. Então, o que é que esse desenvolvimento ele nos fala? Esse desenvolvimento ele vai ser muito bom para ser utilizado quando você usa, né, como sua tese, né, sua tese 1, por exemplo, culpando o governo ou o Estado por algum problema que está acontecendo. E, sinceramente, nas questões do Enem, é muito fácil você culpar o governo ou o Estado por questões que estão acontecendo. Né? É muito fácil. Geralmente, essas questões, sempre tem uma culpa política, sempre tem uma culpa do governo. Né? Então, dá para você utilizar.
E aí você aqui contextualiza nessa falta de atuação das autoridades, nessa parte que ele fala do argumento 1 e a consequência do problema, não é nada mais nada menos do que você pegar o argumento 1 e contextualizar com o repertório que você trouxe, que no caso é esse pensamento de Thomas Hobbes, certo? E aqui eu tenho o esqueleto do desenvolvimento 2 e o esqueleto da proposta de intervenção. Aí aqui eu tenho ademais, esse ademais, ele é uma marca estrutural do segundo parágrafo de desenvolvimento. Então, sempre que você puder colocar, coloque o ademais, porque ele é uma marca estrutural e ele está também dentro da competência 3, certo? E aí ele fala, ó, ademais, é imperativo ressaltar o argumento 2 como promotor do problema. E aí você coloca, de acordo com, aí você coloca o dado do cotidiano, a citação, a alusão, qualquer coisa que você queira colocar para relacionar com o argumento 2, né? Que é o argumento que você colocou. Aí ele coloca, ó, partindo desse pressuposto, o que é que você faz? Aprofunda o argumento. O que é aprofundar o argumento? É relacionar ele com o repertório que você trouxe. O repertório que você trouxe, ele vai estar contido aqui nesse verdinho, certo? Aí aqui ele finaliza dizendo assim, ó, tudo isso retarda a resolução do empecilho, já que o argumento 2 contribui para a perpetuação desse quadro deletério, certo? E aí aqui eu deixo uma observação, porque dentro desse modelo tem várias palavras difíceis. Você pode trocar por palavras mais fáceis ou simplesmente retirá-las se você vê que não vai alterar o sentido, certo? E aí aqui eu trouxe um parágrafo de conclusão, que é esse aqui, né? Assim, medidas inexequíveis são necessárias para combater o avanço do problema na sociedade brasileira. Descartes, que você pode trocar por dessa forma, com o intuito de mitigar, ou seja, diminuir o problema, necessita-se urgentemente que o Tribunal de Contas da União direcione capital por intermédio do... Aí você usa um agente interventor que seja adequado para intervir no problema que você citou, né? Para reverter, aí você usa uma ação que vai ser importante, que vai funcionar, né, que na sua cabeça vai ser importante para ser uma ação interventora daquele problema, né, através de... Aí você bota um meio pelo qual você vai fazer com que aquela ação seja feita e vai colocar um detalhamento desse meio. Por exemplo, se eu colocar através de palestras motivacionais, por exemplo, né, um exemplo. E o detalhamento pode ser... através de palestras, né, que são veículos importantes para a transformação de pensamentos. Isso é um detalhamento. Por quê? Porque é uma informação a mais que eu trouxe sobre a palestra, que é um meio pelo qual eu vou fazer minha ação, certo? Aí ele fala, desse modo, atenuar-se-á em médio e longo prazo o impacto nocivo do problema e a coletividade alcançará a utopia de Moore, ou seja, alcançará pelo menos ali poderá alcançar, né, ali parte da utopia do que ele fala, né? Esse segundo modelo é um modelo que eu gostava muito para minha introdução. Eu não vou ficar lendo e explicando ele para vocês, certo? Porque senão vai se estender muito, mas eu trouxe esse modelo para que vocês leiam e se vocês gostarem, vocês utilizem. Basicamente, ele vai ter, né, aqui, né, esse em vermelhinho na introdução, o tema delimitado para você colocar, né? Aqui também o argumento 1, que é o núcleo da tese 1, e o argumento 2 para você colocar. Aqui ele traz um desenvolvimento, no desenvolvimento você sabe que você tem que fazer o que? Uma retomada dessa tese do que você colocou, né? Colocar uma citação, que a citação que ele trouxe foi do filósofo grego Aristóteles, né, e relacionar essa citação com o argumento que você trouxe, né, para que faça sentido, né, para que você tenha utilizado esse argumento de uma forma que para que ele seja pertinente e que ele seja produtivo, né, porque pertinente é se ele for realmente, se ele tiver relação com o que você está falando, e produtivo é se realmente você utilizou ele da maneira correta. E aqui ele traz um que é assim, ó, segundo o filósofo grego Aristóteles, a política deve ser utilizada de modo que, por meio da justiça, o equilíbrio seja alcançado na sociedade. Esse repertório, ele é um repertório importante por quê? Porque todas as questões que você fale sobre política, sobre governo, sobre alguma coisa que não está sendo feita da maneira adequada por conta que existe um problema na política, existe um problema no governo, você pode utilizar a questão desse repertório, porque o filósofo grego Aristóteles falou que a política ela deve ser usada para que a gente consiga, por meio da justiça, buscar o equilíbrio social. Então, se não tem esse equilíbrio, quer dizer que a política não está sendo utilizada de maneira certa. Então, você pode contextualizar com isso, certo?
E aqui ele traz o argumento 2, que ele traz aqui o Durkheim, né? O fato social é uma maneira coletiva de agir, de pensar, dotada de exterioridade, generalidade e coercitividade. Então, esse repertório ele é muito importante você usar quando você está falando sobre questões sociais, sobre coisas que mudanças sociais vão acarretar aquele problema. Vão acarretar, não, vão solucionar aquele problema. Ou então, problemas que sejam causados por conta de uma maneira coletiva de pensar. Por exemplo, o preconceito. O preconceito é uma maneira coletiva de pensar. Então, é uma maneira que é uma coisa que está enraizada na sociedade, é uma maneira coletiva de pensar sobre algum estereótipo de alguma coisa. Então, você pode relacionar isso com o Durkheim e dizer que isso precisa ser solucionado. Esse pensamento padronizado que gera esse preconceito, ele precisa ser quebrado, né? E aqui ele traz uma proposta, um modelo de conclusão, né? Que basicamente a conclusão que você tem que entender o que você tem que entender é que ela tem que ter a resolução dos problemas que você trouxe ao longo do seu texto, porque é uma coisa analisada na competência 3, e ela precisa ter proposta de intervenção que tem os 5 elementos, que é a ação, que é o agente, a ação, o meio, o detalhamento e a finalidade. Ela tem que ter. Lembrando que o detalhamento ele pode ser tanto do agente, como da ação, como do meio, como da finalidade. Porque ele é uma informação a mais sobre aquele elemento, certo? Gente, agora nós chegamos ao fim da nossa aula. Agradeço a atenção de vocês. Espero que vocês olhem essa aula e que ela ilumine aí os pensamentos de vocês e que ela mostre alguma coisa para vocês, certo? Peguem esses modelos de redações, leiam, entendam onde é que está cada parte, contextualização, onde é que está a tese, porque isso é importante, porque isso é necessário dentro da redação. Se você não tiver um modelo ainda, pode pegar um desse e ir trabalhando até o dia do Enem, que dá tempo, certo? Dá tempo. Então, no mais, boa sorte para vocês e até a próxima aula, certo? Bons estudos!